Boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade da gente dialogar, conversar um pouquinho, não é? Nós aqui, do Rio Grande do Sul. Então, como já foi dito, eu vou falar um pouquinho para vocês. Talvez eu vou chover no molhado. E eu disse aí, eu também não quero ser nenhum ônibus na contramão, né? Eu quero também estar muito alinhada com o que vocês pensam. Bom, a minha formação, então, ela inicialmente, ela também é uma formação híbrida, em que quando eu comecei a estudar musicoterapia muito cedo que eu tinha 17 anos, e eu considero muito cedo. Na verdade, com 16 anos, eu não estava na faculdade ainda, eu fiz um curso de um ano com o Benezon. Ele veio ao Sul e ele dava semanalmente um curso de sexta de noite e sábado de manhã. Então, que era uma instituição particular, se chamava Palestrina, que ela era, vamos dizer assim, referência na área do violão, o violão erudito, e não sei por quê, talvez por uma influência mais espanhola, né, que era da formação, trouxe o Benezon. Então, eu não sabia exatamente o que ele falava, mas eu achava muito bonita a palavra musicoterapia, achava bem legal. E de fato, o que me encantou era, eu queria saber em que medida que o que se fazia em musicoterapia com música, que era diferente da área da educação musical, da performance, ou mesmo, né, dentro da performance, a parte de composição. Então, esse tema que eu selecionei, ele é um tema bem conhecido, musicalidade, todo mundo fala nesse termo. E eu fui atrás de alguns conceitos, algumas coisas, né? Porque quando a gente fala, todo mundo é musical, todo mundo tem um tipo de musicalidade, eu não sei no que vocês acreditam nisso. Então, dentro do campo conceitual, né, essa tendência natural que todas as pessoas têm para criar, para tocar música, para fazer música. E então, em linhas gerais, essa sensibilidade à música. Eu sempre fiquei perguntando se isso era verdade, se isso se confere dentro do setting musicoterapêutico. Se todas as pessoas que estão ali para ser atendidas, se de fato elas tinham isso. Porque muitas vezes as crianças, ou mesmo as pessoas com déficit intelectual, elas não escolhem a musicoterapia, elas são levadas à musicoterapia. E nesse sentido, a musicoterapia, por ser uma terapia de atividade e de escolha, às vezes a gente ficava perguntando: cadê a musicalidade desse paciente? Mas será que ele quer mesmo musicoterapia? E muitas vezes, eu, como supervisora de estágio, eu via que o estagiário ou estagiária ficava um pouco perdido, porque não havia uma resposta. O paciente ou a paciente não era responsiva à música, não encontrava nessa sonoridade a sua melhor forma de comunicação. Então, o que acontecia? Muitas vezes virava um papo, virava uma conversa, ou vamos brincar, ou vamos pintar, e eu disse, não, parou tudo, parou tudo. Aqui não é praxiterapia, aqui não é TO, aqui não. O que é a musicoterapia? Então, dentro disso, né, esse conhecimento, se ele é inato ou se ele é adquirido, o que é isso? E o foco hoje é não especificamente do paciente, da paciente, mas é da pessoa profissional, dos profissionais, tanto no período de formação, quanto depois quando vão a campo. Aqui no Sul, não sei como é que é aí, mas aqui no Sul, os estágios na atual modalidade são desde o início. Então, as pessoas já entram no curso e já tem a parte de observação, e atualmente são 720 horas de estágio prático. Né? Então, que seria 20% da carga horária total do curso, 3.200 horas, o que é uma carga considerável. Né? E mesmo assim, parece que passa tão depressa isso. E quando aquele susto, bom, agora eu vou para estágio prático, o que eu vou fazer? Eu sei tudo lá das psicopatologias, sei todo o desenvolvimento humano, sei de todas as técnicas, sei tudo de musicoterapia, mas às vezes falta exatamente esse idioma com que a gente vai dialogar, que é o quê? Música. Às vezes a pessoa que sabe
pouco de música, se aperta. Porque uma vez que a gente não faz, não dá um diagnóstico, não nos cabe. Mesmo que a gente suspeite, às vezes, de alguns diagnósticos equivocados, não nos cabe isso. A gente pode fazer uma avaliação musical ou uma avaliação da musicalidade clínica, sim. Tá? Então, dentro disso, né, dessa musicalidade, eu sempre perguntei quais são os momentos na clínica que a gente usa, como que a gente faz, né? Então, como é que é isso? Que papo é esse? Muito bem, então, sobre as habilidades, eu vou direto para a cereja do bolo, né? Sobre as habilidades do musicoterapeuta. Eu entendo, estou trazendo a minha experiência, que tem o campo perceptivo. O que é a percepção? Né? Tem essa parte da sensação, todo mundo tem a condição, dentro dessa concepção de musicalidade, de sentir, ok? Mas a parte perceptiva envolve já um ato intelectual, de se entender aquele estímulo pelo qual acionou o corpo, o cérebro, as emoções, né? Claro. E então, dentro disso, nós temos o conhecimento declarativo, que é o saber sobre algo. Então, eu encontro muitas vezes as pessoas sabem sobre música, inclusive sabem toda a parte da história, sabem, né, poderiam dar aulas de etnomusicologia ou mesmo da parte histórica, mas essa é uma habilidade imprescindível para um musicoterapeuta? Uma pergunta que fica. Sabe tudo de teoria, sabe toda a formação das escalas, os acordes, todas as regras de contraponto, de composição, todos os movimentos da regência. Isso é imprescindível em musicoterapia. Então, e por um outro lado, tem o conhecimento processual, que é essa parte do saber fazer algo. E isso eu acho que aí talvez seja importante. O que é importante se fazer em musicoterapia na questão do musicoterapeuta ou da musicoterapeuta? Então, que execução musical? E aí, durante algum tempo da minha vida, eu acho que houve uma confusão muito grande entre o conhecimento de música e de repertório. Tem muita gente que sabe músicas, sabe uma porção de músicas, de canções. Então, vai trabalhar com a criança, e tem gente que tem, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que tem muita gente corajosa, que inclusive, eu não sei como, mas filma as suas sessões e põe nas redes sociais, põe, quer dizer, leva a público o que nas questões da bioética, né, a gente pergunta. Pelo menos a minha orientação é que paciente é sigilo, o que se faz no setting é sigilo. Mas vocês vão encontrar muitos vídeos de sessões e sessões. Ah, mas a família autorizou. Bom, gente, a família autorizou é uma coisa, e a outra coisa é o seu trabalho profissional. Não é? A gente entende quando é um momento de um congresso, de um momento científico, de um fórum, quando você está apresentando um caso que tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra roupagem para isso. Então, às vezes, assistindo essas ações, eu observo que as pessoas cantam, estão trabalhando com criança, cantam a Dona Aranha subiu pela parede. Quer dizer, se você vai escutar a Dona Aranha, é uma aranha ladeira abaixo, né? Porque a melodia, ela vai para baixo, não é? Não é? Bom, erros de prosódia, então, tá lá. Objetivo, desenvolver a linguagem. E pegam as canções tortas. As canções tortas, né? As canções em que a palavra está totalmente com erro. Então, como é que você vai desenvolver linguagem se você está falando errado? Ah, mas ele adora cantar. É preciso saber viver. Saber? Como assim? É preciso saber viver. Ah, mas é Roberto Carlos, é o rei. Tudo bem, gente. Ele é o rei do palco, ele é o rei do seu coração. Mas será que nesse momento, quais são os seus critérios? E por aí vai.
né? Então, eu sou muito chata, muito exigente quando você vai dizer que uma canção ela pode ser terapêutica. Então, eu não acredito que a canção por si ela seja, é o que você faz com ela e como você faz com ela. Então, nesse sentido, esse saber fazer algo, eu acho que é imprescindível como uma das habilidades para um musicoterapeuta. E isso nós temos que trabalhar muito e trabalhar também o que ele escuta. Não é uma questão de você ficar desenvolvendo escuta do intervalo, se é terça maior, se é trítono, se é aquela cadência harmônica, para onde é que vai ou deixou de ir. Não é isso. Essa sensibilidade de escuta. E muitas vezes eu ainda leio em muitos artigos científicos que dizem que nós temos que ter um olhar. Olhar? Também, mas a linguagem, nosso idioma é a música. É esse idioma que nós vamos fazer terapia. E eu gosto muito que a Regiane fala, ela também é minha musa, ela diz, né, em termos das preposições, eu entendo que a musicoterapia aconteça na música. Quando você faz música, quando você oferece essa experiência musical organizada e não uma canção pela canção, e o que se faz com o seu propósito terapêutico e o tempo todo você escutando, segundo a segundo, qual é a resposta das pessoas que estão com você, ou da pessoa que está com você. Então, esta é uma habilidade perceptiva que eu acho que ela diferencia um pouco a formação do musicoterapeuta da formação musical daquelas pessoas que utilizam a música como sua profissão. Como eu já falei antes, no caso da educação musical, ou mesmo na parte da performance. E porque falar de música é um campo bem complexo, né? Então, essa sensibilidade inata, universal para a música, mesmo em crianças, né, que apresentam alguma prejuízo, algum tipo de impedimento na sociedade, né, nós temos que observar em que medida nós somos trabalhados no processo de formação para entender que a música ela está no lugar da palavra. Se nós vamos trabalhar com não verbal, se é verdade isso que nós vamos trabalhar, o que a gente entende desse não verbal? Porque eu sei que em São Paulo tem uma linha toda que a música, se ela é uma linguagem, ela é linguagem das emoções, né? Porque nós não temos no campo semântico significado de trechos musicais. A música nada significa, talvez ela tenha um sentido para as pessoas e um significado dentro daquele contexto da pessoa, dentro do processo da pessoa, mas ela não tem o correlato ao nível da palavra, e que talvez vocês já tenham estudado, né? O Lévi-Strauss foi um dos primeiros estruturalista, antropólogo, né? De que também músico, de fazer esse comparativo. Se música é linguagem, então, bom, tem os fonemas, tem os sonemas, tem junta um som com o outro, nós temos o intervalo, junta os fonemas da palavra, nós temos, desculpe, da nossa língua, do idioma, nós temos já a sílaba ou a palavra, mas o nível da palavra em música não se tem. Então, nós não temos um significado imediato. Então, algumas pessoas não a entendem como uma linguagem, e embora nós falamos a linguagem musical. Então, eu prefiro falar desse idioma, esse idioma que usa sons, ruídos, silêncios, numa organização em regras, e que tem que ter um conhecimento e um estudo muito específico para você fazer esse idioma, decodificar esse idioma, para que ele venha a ser música. Mas de que música a gente está falando, né? E principalmente quando os nossos pacientes, eles não têm isso. Nós não recebemos, no geral, a pessoa com uma formação musical. E acho que é unânime de dizer que os nossos pacientes, eles não precisam saber música. E então, se eles não precisam saber música, o que eles vão fazer lá? E aí começa a confusão, porque muitas vezes se oferece muitos instrumentos
dentro do setting, que toda essa quantidade de instrumento acaba atrapalhando eles, principalmente aquelas pessoas que já vêm desorganizadas. E nós precisamos organizar. A música, ela tem uma estrutura que organiza, sabemos disso. Ela tem início, meio e fim, ela tem um tom exato, embora eu possa cantar e transpor ela para qualquer lugar, mas quando eu vou fazer junto com o outro, eu tenho que estar atento ao em que tom ele está, para eu estar acompanhando ele. E essa é uma das habilidades que são importantes. Cantar, pegar o tom. Ah, isso é simples. Verdade, vocês acreditam nisso? Não é simples, não. Façam a experiência. Coloquem qualquer música. Liga o rádio, liga qualquer música aí, pega uma plataforma aí, Spotify, ou seja o que for, e pede para alguém, canta junto. A pessoa se atrapalha e vai dizer, eu não conheço a música. Então, peguem as músicas que ela conhece e experimenta, canta junto. Eu estou dizendo, entrar no mesmo tom, né? Sem instrumento nenhum. E às vezes eu vejo as pessoas tocando e tocando instrumento e até assim pega e fica com aquele papel na frente. Eu disse, ei, tira, tira. Você tem que estar com essa escuta para o seu paciente. No momento que você tem que botar um papel, uma letra com cifra para saber o que você está tocando, você perdeu o paciente. Você perdeu essa ligação, porque você tem que estar atento a qualquer movimento, porque o movimento tem que ser transformado em som. Quando é que a gente percebe o andamento, né, a velocidade com que você vai conversar, com que você vai receber o seu paciente? Quando ele chega. Ele chega, você já vê, observa, olhar mesmo, como é que ele caminha, a velocidade que ele caminha, a velocidade com que ele escaneia o ambiente, né? Ele olha para tudo, mexe em tudo. Então, ali você já está sonorizando esse corpo. Agora você imagina, se você não sabe fazer isso, o que você vai fazer? Daí você vai pegar um violão e só sabe tocar 3 acordes lá no violão, no geral em lá, né, que não tem uma posição, né, não tem pestana, né? Fica tocando aquilo, uma canção de chegada, mas é uma canção totalmente desconectada com o andamento dele. E será que esse tom está adequado? Daí eu digo, canta no tom da criança ou da pessoa que está chegando. Ah, isso eu não sei fazer. Então não canta. Então tira esse violão. Para que esse violão está te atrapalhando esse violão? Você não domina ele o suficiente para que ele seja uma extensão, um seu instrumento. Ele está te atrapalhando. Então, quando a pessoa não domina um instrumento e ela passa a ser algo que é uma barreira, eu desrecomendo. Ah, daí não dá para fazer musicoterapia? Não é assim. Se você. Depende do nível que você quer trabalhar, né? Então, se você sabe cantar, tem que saber cantar. Gente, é o mínimo ser afinado. É o mínimo ser afinado. Né? E se eu não sou afinado, o que você está fazendo para ser afinado? Né? Então, eu estou falando algumas coisas que eu sei que alguns cursos têm um processo de seleção e que já faz algum tipo de avaliação disso, e algumas pessoas que ainda não têm uma maturidade musical acabam não entrando. Mas se a gente fizer, mas você às vezes encontra pessoas fantásticas musicalmente, mas não tem habilidade nenhuma para trabalhar com as pessoas. Que essa é uma outra habilidade também do musicoterapeuta, né? De acolher as pessoas, de se colocar no lugar dessa outra pessoa. Então, e quando se coloca no lugar da outra pessoa, também se faz esse diagnóstico do nível musical que você pode trabalhar. E dentro dessas concepções de musicalidade, né, nós temos vocês devem ter estudado, quando se estuda psicologia da música ou cognição musical, depende do nome, né, quando a gente estuda este interesse em que outras áreas tiveram pela música, quais são os efeitos, como é que a gente avalia, como é que a gente testifica, como é que as pessoas são consideradas mais musicais, né, de toda a história desde o século passado até o momento, eles foram um dos primeiros a ver assim as questões dos atributos do som, né? Então, a altura.
Eu encontro gente ainda falando que o som é fino e é grave, e dizendo que um sinônimo de som agudo, às vezes, é um passarinho, e o som grave é um elefante. Gente, vocês já escutaram o som do elefante? Né? O grito dele é extremamente agudo. Né? Só porque ele é grande, então você acha que ele faz um som grave? E mesmo dentro dos passarinhos, tem os que tem o canto mais agudo e tem os que têm o canto mais grave. Né? Então, e muitas vezes também na questão da intensidade, falam, vamos falar mais alto ou forte. Alto e forte é altura, né? A intensidade é forte e fraco. E não vão falar mais alto ou mais baixo, né? Então, vamos falar mais forte, mais fraco. Então, esses conceitos básicos que eles demonstram e são evidências de comportamentos. A pessoa que tem características que ela está triste, que ela está vivenciando um luto, ou que ela está numa tristeza prolongada ou numa depressão, como é que é o som da voz dela? Então, você tem que calibrar a sua voz junto com a dela. Não é somente tocar no mesmo tom. Você tem que calibrar a sua intensidade vocal com a vocal dela. Não é? Você tem que estar em sintonia e em sincronia. Então, esses ajustes de altura, intensidade, timbres. E por que você escolhe determinados timbres para fazer parte daquele atendimento? Quais são os critérios? Por que você escolhe determinados instrumentos? Porque muitas vezes uma pessoa que não sabe fazer escolha e você coloca 2, 3, 4, 5 instrumentos, está atrapalhando ela. Isso não está, terapeuticamente, não está ajudando. Então, são detalhes que um educador musical, uma educadora musical, talvez não tenha que se preocupar. Mas em musicoterapia, sim, é o material sonoro com que você vai conversar com a pessoa. E ali, na música, você vai fazer a terapia. Porque quando a gente faz junto, dentro de todas as experiências musicais ou técnicas, independente da nomenclatura, né? Quando você oferece algo para ser escutado. Então, essa audição não é aquela mesma audição que se faz em música. Não interessa para quem escuta saber a estrutura musical, mas muitas vezes você vai acessar a memória afetiva, você vai acessar outros dados e informações que muitas vezes num curso de música isso pouco importa. Uma coisa que eu digo, que eu acho importante também, eu digo em aula, né? Você começa a trabalhar da aula para os seus alunos, você não faz anamnese, você não faz uma entrevista, você não fica sabendo dados que são importantes para aquele estudante que está ali. Você não sabe como é que está a situação familiar, se ele toma medicação, se ele já teve alguma intercorrência, o que está acontecendo. Você abre um livro de partitura e fica ensinando música ali para ele. Né? Mas em musicoterapia, você não vai abrir livro nenhum, claro que dá para fazer, mas não é isso que você quer. E principalmente também dentro desses parâmetros de altura, intensidade, timbre e andamento. É uma coisa muito importante de se observar. Então, o que eu estou falando? Estou falando que quando você tem na sua formação esse tipo de habilidade de discriminação, de escuta, você começa a aprender a escutar com quem você está. Não é escutar a música, mas escutar como a pessoa está nessa expressão sonora. E quais são essas qualidades musicais, então? E principalmente você usa na musicoterapia música para quê, exatamente? Às vezes eu tenho assistido que a pessoa pega um instrumento e fica tocando, cantando a canção tal e tal. A pessoa faz alguns gestos, às vezes a pessoa tem até um espasmo, e a pessoa, ela está feliz, né? Uma inferência, não exatamente algo. Então, isso são coisas que a gente, aos poucos,
começa a prestar atenção na sonoridade e a gente tem que dar uma forma para esta sonoridade. Se eu não sei fazer isso, se eu não tenho um preparo para fazer isso, eu acabo não fazendo e eu acabo perdendo este momento precioso que eu poderia trabalhar, principalmente com aquelas pessoas, pacientes, que respondem melhor ao não verbal do que ao verbal. Outra questão também, né, uma das diferenças e que acaba sendo uma das qualidades da nossa musicalidade, o estudo da música, o estudo tradicional da música, como eu já falei, das pessoas que vão utilizá-la em outros contextos pedagógicos ou artísticos, as pessoas elas se tornam, né, protagonistas para que a música aconteça. Então, você empresta seu corpo para o estudo da técnica, para que a música aconteça. Na musicoterapia, é justamente o contrário. Né? Então, essa subserviência, né, voluntária que acontece quando a gente estuda música, não acontece em musicoterapia. Em musicoterapia, esse vetor que é pessoa que faz música, ele se inverte. Então, a seta, né, a direção da seta, ela se inverte e a música se oferece para que a pessoa possa existir. Isso é uma virada de chave, porque quando você está na música para qualificar a vida das pessoas e não você que tem que qualificar a música. E isso é algo, então, do processo de avaliação. Que o que você tem que fazer, não para melhorar a música, mas o que você tem que fazer na música para que a pessoa melhore. Então, este idioma, que ele é formado de silêncio, aliás, não sei como é que é para vocês, mas como é difícil suportar o silêncio. O silêncio, todos os significados do silêncio em musicoterapia. Porque quem vem da música, parece que uma aula bem dada é aquela aula que é preenchida o tempo todo. Que ela não se transforma monótona, né? O tempo todo o professor falando e fazendo. Agora, em musicoterapia, você não pode completar o som não dito. Então, tem uma interpretação dentro daquele contexto. O que será que aconteceu ali? Por que naquele momento silenciou? E eu não tenho que fazer exatamente nada. Eu tenho que ter a escuta do que está acontecendo. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas observem as interfaces e as grandes diferenças nessa concepção de musicalidade da pessoa dentro do profissional da musicoterapia. E a música, então, está a serviço das pessoas, do paciente, do grupo, e principalmente em musicoterapia, a música a serviço da vida. E o que é importante nesse fazer musical? Né? Eu acredito que vocês também, nós precisamos dominar o idioma. Como assim, Laura? É isso mesmo. Eu acho que nós precisamos saber música. Nós precisamos entender o que está acontecendo na música. Eu preciso entender o que está acontecendo no campo do tempo, né? Da construção do tempo, da organização temporal, que muitas pessoas falam em ritmo, ritmo como movimento, esse movimento organizado. Como é que eu vou organizar alguém se eu não entendo a linguagem musical que organiza as pessoas? Como é que, né, nós vamos dialogar com alguém se eu não sei dialogar? Eu não entendo o que a pessoa está falando. E eu acho muito raso entender que quando eu canto a mesma canção que o outro, eu estou fazendo música. Às vezes apenas eu estou fazendo aquela canção ou aquela música. Mas eu acho que é longe de entender por que a pessoa mudou o andamento, né? Todas as agógicas que tem, às vezes provocadas. Por que ela não continuou? O que está acontecendo com ela? Por que ela não acompanha? Não há uma sincronia.
que é um dos primeiros conceitos de afinação, quando a outra pessoa faz junto com você. Nessa questão também, aqui, desse idioma que prescinde do verbal. Bom, se ele prescinde do verbal, por que ficar falando em musicoterapia? Eu não digo que as pessoas não possam falar, mas às vezes eu assisto uma sessão que é uma falação. Eu disse, não, ali não é momento de psicoterapia e você nem tem formação para fazer isso. O seu idioma é que ele é o seu carro-chefe. E o que você faz com ele? Vamos lá. Você tem um objetivo terapêutico bacana, legal. E agora? E agora? Vamos lá? Vamos lá? Vamos entrar em ação. E principalmente disso, né, esse idioma, ele tem um léxico, ele tem uma sintaxe, ele tem paradigmas, ele tem sintagmas. O que eu estou falando? Está falando difícil, Laura. Muita gente sabe o acorde. Isso é um paradigma. Ah, tá lá. Isso é um acorde de dó. Legal, tá? E sabe o acorde de sol. E numa dessa vem um ré, ré com sétima, sem sétima, com nona, tanto faz, né? Que desencadeia sol, né? Ah, e numa dessa, né? Vai para sua relativa. As pessoas às vezes tocam o acorde. Eu vejo as pessoas, mas não conseguem ligar esse percurso e não sabe então esse direcionamento para onde que vai essa harmonia. E se você está trabalhando com uma pessoa com muitas dificuldades, eu pergunto, para que tanto movimento harmônico? Isso não estaria atrapalhando? Nós não teríamos que diminuir a quantidade de informação harmônica? É preciso tudo isso? É diferente de você tocar uma música que lhe agrade os ouvidos naquele arranjo, mas entender para cada paciente qual é a quantidade que ela é capaz de entender e que não atrapalhe. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas trabalhando, eu não sei se está na moda por aí, mas aqui hoje em dia todo mundo ganha o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, né? Hoje parece que quase todo mundo está recebendo esse diagnóstico, né? Claro, dentro do espectro a gente entende. Mas por que fazer acompanhar uma criança que ainda consegue talvez estruturas de lalação, ou consegue a palavra, ou está ainda muito ecolálica, por que oferecer para ela uma estrutura extremamente cheia das harmonias e com dissonâncias, notas melódicas a esta harmonia? Não seria mais simples você facilitar, assim como você também tem um vocabulário mais reduzido, mais lento na velocidade que você se comunica? Não seria importante também pensar musicalmente que você está oferecendo? E mesmo que seja a Dona Aranha, porque é do contexto, em que medida essa Dona Aranha se torna terapêutica, ou ela lhe ajuda a ser este recurso para trabalhar com o seu propósito. Então, são coisas que eu chamo atenção e muitas vezes passa batido. Ah, a criança gosta de cantar. E daí? Nós estamos ali para agradar? Terapia é doído, gente. Terapia é para trabalhar com o sofrimento da gente, para ajudar essa pessoa a se nas fragilidades dela. E muitas vezes, quando você começa a chegar perto, né, do foco que você já estava mirando há algum tempo, esse paciente você tem que ir com muita calma, porque às vezes não tem uma estrutura capaz de ele suportar isso. É como se você desse uma obra, uma peça mais difícil para um aluno que não tem condições ainda. A tendência a abandonar ali é fácil de desistir, porque nós não podemos reforçar todas as incompetências que ele já vem, todas as fragilidades, todos os fracassos com que eles chegam até nós. Bom, então a gente sempre, eu digo, né, por que isso? Que tenho dito, né, que a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Mas quando a gente está dentro dessa musicalidade, eu tenho que ter uma orelha na escuta do meu paciente, a minha outra orelha
nessa produção da música, o que, que é música, e a terceira orelha, que eu não sei onde é que a gente tem, tá? A gente tem que estar na gente. Eu tenho que também estar me escutando para saber o imediato, porque a música se faz no tempo e no espaço. Não tem como voltar a fita. Não tem, já aconteceu. E a gente sabe o poder do som nas pessoas, assim como as palavras. Às vezes a pessoa escuta uma palavra e fica muito machucada com isso. E é só uma palavra. Agora vocês imaginam uma pessoa que não tem condição de expressar seus sentimentos, ou não tem um vocabulário ainda organizado, ou mesmo não consegue falar, e a gente bota orelha dentro e goela abaixo, música e som. Ah, ela é criança, então ela deve adorar a Dona Aranha. Estou usando a Dona Aranha hoje aqui só como exemplo, tá? Não, a Dona Aranha não tem nada a ver com isso. Então, uma orelha no paciente, uma na música, na produção, né, no resultado sonoro, porque o som é tudo junto. E essa é uma das dificuldades que a gente tem em musicoterapia. Tudo acontece. Para que a gente tenha ciência do que está acontecendo, isso é uma prática minha, não sei como é aí. Eu acho imprescindível gravar. Todo atendimento em musicoterapia ele tem que ser gravado. Tá? Tem que gravar a imagem e som, para que depois você assista e você transcreva o que está acontecendo, porque daí você saiu do fenômeno. Quando a gente fica no espelho espião do outro lado olhando, é fácil. Quando a gente está em cena trabalhando, a coisa se complica. Então, nesse trabalho de supervisão, e mesmo profissionais, já com muito tempo, essa foi minha vida. Eu sempre, quando eu comecei a atuar como profissional, eu sempre, meu trabalho ele era supervisionado. Eu pagava supervisão do meu trabalho. Uma vez por mês, eu pagava a supervisão de todos os atendimentos que eu tinha. E o que, que eu levava? Eu levava a evolução clínica, e a minha evolução clínica, quem me conhece, tem partitura. A partitura do que eu ouvi. E na minha época, gente, era assim, né, a época do EPA, eu tinha um gravador de fita, que eu morro de saudades daquele gravador. Eu gravava, depois chegava em casa, ficava escutando 1000 vezes até transcrever. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho até que criar um sistema de escrita que não é essa muito tradicional, principalmente aqueles que emitem ruídos ou imitam sons onomatopeicos, que é a única expressão. Mas se eu não tenho gravado, e eu não tenho como avaliar este processo e saber se há alguma evolução, no que eu tenho que mexer, mexer aonde? Mexer no material musical que eu estou oferecendo para ele. Tanto numa avaliação do que eu estou fazendo, do que ele está fazendo, e dessa produção. Então, eu acho imprescindível a gravação, porque a gente não tem memória suficiente para termina, né? O atendimento já vem outro, já vem outro. Se você atende numa manhã 4 pacientes, nem estou falando em grupo, e na tarde, né, por ser um pouco mais longa, chega a ser 5 pacientes ou mais, no final do dia você não lembra. E eu acho muito raso esta evolução, dizer, o paciente cantou. Cantou o quê? Cantou como? Cantou a música da Dona Aranha. Cantou inteira? Ah, não lembro. Ele cantou como? Cantou em que tom? Qual era a velocidade? Qual era a intensidade? Teve regularidade? Não teve? Porque é exatamente aí que eu entendo que é musicoterapia. Como é que você, este material sonoro, você que tem essa formação diferenciada, vai entender que ele que é metafórico, que ao invés de estar falando tal coisa, ele está produzindo essa produção musical dele, incluindo-se o silêncio, tá? Bom, então dentro dessas, eu estou falando muito, estou muito falante, gente. Já vou terminar.
Ge- Viu, Laura? Não, não estava ótimo, mas a gente vai abrir daqui a pouco para perguntas, porque de repente as Tá? pessoas têm alguma Não, perguntinha. eu já vou terminar aqui, porque eu tenho 500 coisas, né? Claro, isso tem que. Você, professor, os cursos têm que se dar conta que a parte musical de um curso, ele tem que trabalhar essas habilidades. Essas habilidades são habilidades muito específicas do profissional. E, e dentro daquela formação tradicional, a gente não tem. É diferente, né? Então, essa intervenção musical clínica para mobilizar o paciente, né? Então, você vai cantar o que lhe diz que deixa ele cantar solo. O que lhe diz que você tem que fazer um acompanhamento? Ah, ele cantou e parou. Sim, imagina numa psicoterapia a pessoa está contando alguma coisa, silencia, o terapeuta vai completar a frase dela? Não, né? Não vai completar. Não vai dar o tempo para ela. E se quiser ficar em silêncio até o final da sessão, assim será. E como é que é musicoterapia? Então, para isso, a gente tem que entender muito o significado daquela sonoridade, daquela expressão, daquela pessoa naquele momento, né? Principalmente para a gente estar junto, que é o que nos dá esta concepção de, dependendo da linha, né, de vínculo, de rapport, né, de sincronia, de sintonia. E isso, como é que a gente está junto com as outras pessoas? A gente já falou de cantar junto com ela, estar no mesmo tom, estar na mesma velocidade. Mas muitas vezes eu vejo o musicoterapeuta estabelecendo a altura e a velocidade, e a pessoa, ah, e daí? Quer dizer, não é aula, gente. Né? Quem é que inicia a canção? Ah, mas ele não faz nada. E o que ele faz? Qual é o mínimo que. Então, aí que vem isso da musicalidade do paciente. O que ele consegue fazer? Ou eu vou dirigir tudo? Não, né? Às vezes eu preciso, às vezes é preciso, mas nem sempre. Então, quais são os momentos de estabilidade que ele consegue? O quanto ele aumentou? Quanto tempo de atenção? O quanto tempo ele ficou junto comigo? O quanto tempo eu entrei na música, ele não entrou nunca? O quanto tempo ele ia na frente, ele avançava? Não é? Então, as estabilidades, as instabilidades que tem, e principalmente a função de acompanhar, ele precisa de acompanhamento, eu estou trabalhando autonomia com ele. Ele precisa de acompanhamento, ele precisa de mais desafios musicais para experimentar até onde que ele consegue ir e o quanto ele consegue ir. Então, essas concepções de tempo, de percepção, de regularidade, de inconstâncias, dos acentos, né? Onde está o acento do que ele está colocando? Teve uma situação, ainda essa semana, em que entrou uma criança, uh, em que a única palavra que ela dizia era mamãe, mamãe, só isso. Uh, e a pergunta é, estava chamando pela mãe? Ou isso já estava um ostinato dela que ou era uma ecolalia, era uma estereotipia vocal? O que era isso? Né? E o que se faz com isso numa sessão de musicoterapia? Como é que você sonoriza? E então, a estagiária não sabia bem o que fazer, né? Então, bom, isso tem uma estrutura rítmica? Tenho. Tará, tará, tará. Quer dizer, isso também é um intervalo. Você vai sonorizar, você vai trazer o nome da criança, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é identidade, a música, né? A identidade. Então, como é que você organiza uma sonoridade se você sabe bem pouquinho de música? Daí você diz, bom, ela quer a mãe dela.
Eu acho que hoje não vai dar a atender, que ela está muito agitada, ela caminhava, né? Em que velocidade ela dizia isso? Em que constância? Em que intensidade? Se você tem registrado isso, depois passado o momento do atendimento, e você assiste isso diversas vezes, você consegue visualizar. Ela olhava, era intencional, para quem era dirigido? Era apenas um som sem sentido ou era uma solicitação? Então, vamos dizer assim, inflexões do som, mesmo que ainda não configurados como música, são elementos que em musicoterapia a gente trabalha do motivo, do tema pequeno, e às vezes, a gente fica 50 minutos com este material, oferecendo até buscar uma janelinha, uma fresta de comunicação. Será que a criança, a pessoa, o adolescente se comunica ritmicamente, melodicamente, harmonicamente? Como? Né? Muito bem. Então, finalizando aqui, né, que o pessoal já deve ter, talvez mais sofisticado ainda é a questão de harmonia. Eu chamo bastante atenção que, às vezes, nós gostamos de uma harmonia muito elaborada, eu gosto, mas em termos de musicoterapia, nós devemos saber, então, diversos encadeamentos ou saber estruturas que possam acompanhar músicas, né, para dar um apoio, mas a questão também da transposição. Uma das habilidades é a pessoa está cantando, se você tem instrumento, entrar no tom dela. E você não sabe fazer ainda isso, precisa treinar. Então, não use esse instrumento. Não use esse instrumento. Esse instrumento está te atrapalhando, ele não está te ajudando. É difícil? É. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe fazer isso. Mas isso é algo que eu considero muito importante. E principalmente a questão que isso é uma construção também intelectual. O músico popular sabe fazer isso. Ele escuta, tararara, a orelha e vai embora. Né? E às vezes o musicoterapeuta não desenvolve tanto isso. E eu recomendo para vocês que vocês curtam isso, experimentem fazer com coisas bem simples, que começa com tônica e dominante, talvez tônica subdominante e dominante. Qual é o repertório que com isso vocês conseguem acompanhar e transpor? Que nem sempre as pessoas cantam naquele tom que está a cifra, né? Bom, então, para finalizar, né, muitas vezes a gente acha que as pessoas com quem a gente lida está desafinada, não, não é? Ela não está desafinada, não é? Ela principalmente é uma desorganização, não há uma forma, não há uma métrica, não há uma definição nem tonal nem modal, porque oscila entre a fala e algo de uma linha melódica, que não acaba sendo ainda nem uma melodia, né? Está por ali. Então, quando a gente percebe que a pessoa está desafinada, nós temos uma referência. Agora, quando é numa improvisação, como é que eu vou saber qual é a referência que eu tenho? Se a pessoa não consegue nem entender se a música é modal, se a música é tonal, ou se é uma outra proposta ou fora disso. E este rompimento com a estética é uma das coisas mais difíceis que eu acho de suportar em musicoterapia, de a gente trabalhar com recortes de canções, com trechos ou com algo bem distante de toda aquela formação musical bem erudita, vamos dizer assim, e mais tradicional. Muito bem, eu não sei, eu acho que eu já me alonguei, falei demais, né? Mas se eu vou falar sobre estrutura musical, que no curso nós temos 8 semestres de linguagem e estruturação musical, e temos música e musicoterapia, que são mais 4 semestres, já bem aplicado à musicoterapia, e é uma das coisas que eu acho que são importantes e talvez vai ajudar o avanço da musicoterapia. Uma das coisas que eu leio, às vezes, artigos,
Eu acho que tem um trabalho tão bonito que foi feito ali, mas as pessoas se ocupam ainda de descrever o que que é musicoterapia, ficar descrevendo a patologia. Eu nunca li um artigo de medicina que as pessoas leem parágrafos sobre o que que é medicina. Eles já vão direto. Se você não entendeu, vire-se. Vou dizer assim, o melhor do que é feito em musicoterapia não está descrito, por quê? Porque não se tem mais o registro de todo aquele caso clínico. Então, o que eu acho que nos ajuda é gravar e a gente ter a habilidade de desenvolver a escuta clínica, que não tem nada a ver com a escuta musical. Obrigada, Laura. Só Obrigada. incomodei vocês, né? Não, não Só incomodou, não. incomodei, né? Não. Para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo. Obrigada.